Muito obrigado, muito obrigado. Então vamos estudar um pouquinho sobre oração para a cura divina. Esse é o nome oficial e no Brasil foi adotado um apelido, forma humana, e acabou sendo praticamente conhecido mais por forma humana do que oração para a cura divina. Então vamos estudar um pouquinho. Do que se trata esta oração chamada oração da cura divina? Trata-se de uma oração à distância. No livro Explicações Detalhadas sobre a Meditação Shinsokan, o mestre escreveu o seguinte: anteriormente, quando alguém me solicitava a mentalização à distância, eu dispunha de tempo, mas ficava 30 a 60 minutos mentalizando para a pessoa que pediu a oração. Mas, ultimamente, eu tenho recusado por falta de tempo. E realmente isso aconteceu porque no início, quando havia somente 100, 120, 150 adeptos, o mestre dispunha de tempo. Mas o movimento foi crescendo, 500 mil, 1 milhão, 1 milhão e meio. Então ficou praticamente impossível, humanamente impossível, atender a todas as solicitações. E o mestre complementa. Então foi criado o departamento de oração pela cura divina para atender essas pessoas. E qual é a postura quando nós formos orar a Deus, quando for solicitar a Deus, qual é a postura que nós devemos ter? No livro, por exemplo, antes disso, se você tiver um vale, um cheque, portador no valor de $50 mil, você entregaria esse cheque, esse vale, para uma pessoa que você não confia? Claro que não. Então é preciso o quê? Confiar. Exatamente isso que o mestre cita no livro 365 Itens para Alcançar o Ideal, volume 1, edição número 12. A oração para conseguir a realização dos desejos. Ele diz: crer em Deus, crer na sua bondade infinita, na sua infinita sabedoria e no seu infinito amor. Crer que Deus é a fonte da nossa vida, que de Deus nós recebemos a provisão ilimitada, a alegria infinita, a harmonia infinita. Crer que Deus, eterno, misericordioso, onisciente, onipotente, está dentro de cada um de nós. Crer que Deus se aloja no homem e também permeia o universo e que, portanto, quando pedimos a Deus que habite em nós a realização dos nossos desejos, Deus imanente no universo passa a agir imediatamente no sentido de reunir os elementos necessários para a concretização daquilo que nós desejamos. Talvez alguém possa pensar, então são dois deuses, o Deus imanente no universo e o Deus que habita em nós? Não, é o mesmo Deus. Nós somos a mesma vida, somos a extensão da vida de Deus. Então somos a extensão da vida de Deus. Então da mesma forma que onde tem a tomada, você coloca os aparelhos eletrodomésticos na sua casa, ela vem de uma energia que é a mesma fonte que está transmitindo essa energia é aquela que está chegando na sua casa. Da mesma forma, a vida de Deus e a nossa vida é a mesma vida. Nós somos a imagem e semelhança de Deus e nós somos a extensão da vida de Deus. Continuando, é com esse pensamento que devemos orar ou solicitar a oração? E com que, corrigindo, e com que pensamento? Né? Com que pensamento nós devemos orar? Com que postura que nós devemos fazer a oração ou solicitar a oração? E na verdade, volume 9, não é a verdade da vida, é a verdade da coleção, a verdade. Volume 9 diz o seguinte: quando você for pedir algo a Deus, é preciso afastar ao máximo os pensamentos egoísticos. É preciso também elevar o seu espírito o mais alto possível e unir-se totalmente à força, à própria corrente espiritual de Deus. Então, unir-se à própria corrente espiritual de Deus com sentimento de quê? Que tipo de sentimento? Sentimento de amor, compaixão, espírito de altruísmo, harmonia, perdão, gratidão e espírito de aceitação. E aqui, antes, uma parte que talvez pessoas possam ter não entendido: afastar ao máximo os pensamentos egoísticos. Quando nós ficamos com pensamento egoístico, nós estamos isolando da grande vida. O pensamento do ego, ele isola. O ego é muito individualista. Lembra que no final da sutra nós dizemos: rogamos que as santas bênçãos dessas se estendam a todos os seres vivos e que nós possamos compartilhar
essa bênção de Deus. Então, na verdade, a bênção de Deus é infinita. É infinita. Então, não é porque vai dar para você, vai faltar para o outro, vai dar para o outro, vai faltar para você. Isso não acontece. A vida de Deus é imanente no universo, não somente no planeta Terra, mas em todo o universo. E outro detalhe que diz: com sentimento de amor, compaixão, espírito de altruísmo, harmonia, perdão, exatamente com esse pensamento que nós devemos solicitar e fazer as orações. Ou seja, sentimento de amor. Lembrando que na revelação divina está muito claro, Deus diz: se queres me chamar, reconcilia-te com todas as coisas da terra. Esse é o passo número 1 para que nós possamos conectar, ligarmos-nos a Deus. Outro detalhe. É comum, você já deve ter ouvido algumas pessoas dizerem assim: você tirou da minha boca, eu pensei você falou. Por que que isso acontece? Porque as mentes se comunicam. Nós somos transmissores e também somos receptores. A telepatia, na verdade, é uma transmissão de pensamentos. No livro A Verdade, volume 3, o mestre fala sobre o Dr. Libaud, a experiência do Dr. Libaud. Dr. Ambroise Auguste Libaud, que nasceu em 1823 e morreu em 1904, na França. Ele fez uma experiência, hipnotizou uma jovem chamada Louise. E durante o momento que ela estava hipnotizada, ele mentalizou: você, ao despertar, irá ver o seu chapéu vermelho na cor preta. Quando você despertar, o seu chapéu vermelho, você vai ver na cor preta. E mentalizou. Louise acordou da hipnose, vendo o chapéu diante dela, começou a rir. E disse: esse chapéu não é meu. O formato é igual, mas os senhores estão querendo brincar comigo. Na realidade, não era brincadeira, não. Era uma experiência que o Dr. Libaud estava fazendo, e ele pegou o chapéu e assoprou. E agora você vai ver o chapéu, o seu verdadeiro chapéu. E para ela ficou vermelha. Na verdade, porque no inconsciente dela estava gravado que ela iria ver o chapéu preto na cor vermelha, o vermelho na cor preta, então somente ela viu na cor preta, mas todo mundo viu que aquele chapéu era vermelho. E depois, então mostra que essa experiência mostra como as mentes se comunicam. Ele não falou no ouvido dela, ele mentalizou: você vai ver o seu chapéu na cor preta. E o Dr. Libaud mentalizou: isso mostra como as mentes se comunicam. Não? As orações que a Seitione faz são espirituais e não de magnetismo animal. Na verdade, da Vida, volume 1, o mestre explica que as orações da Seitione são diferentes das corriqueiras que tem aí, onde as pessoas fazem através do magnetismo animal. No livro Você Pode Curar-se a Si Mesmo, consta a explicação do magnetismo animal. O livro Você Pode Curar-se a Si Mesmo é este livro aqui, da mesma coleção do Lições para o Cotidiano. E ali menciona o seguinte: nos casos em que o terapeuta aplica a palma da mão na parte afetada do paciente, deve ser levado em conta fatores como magnetismo animal, prana e raios mitogenéticos. E a terapia não pode ser considerada genuinamente espiritual. Isso significa o quê? Que essa energia prana, lembrando que nós temos 5 corpos: corpo carnal, corpo etérico, o astral, o espiritual e o eu real, o eu verdadeiro. O corpo etérico, que é o segundo, depois do carnal é o corpo etérico, é o corpo da percepção. É nesse corpo etérico que está a energia prana. Então, o corpo etérico, que é o corpo, e o corpo carnal fazem parte do corpo físico. E quando as pessoas colocam a palma da mão, é a energia prana que vai transmitindo para outra pessoa. E o mestre cita que essa transmissão da energia prana, que, como acontece com muitos médiuns, ela desgasta muito, ela faz ocorrer um desequilíbrio. Isso não é bom. E, então é importante que esse tipo de curandeirismo, ela é muito limitada. Se você tentar fazer imposição da mão, fazer com que uma pessoa que está 100 metros, por exemplo, de onde você se encontra, a sua energia prana não chega até lá. Então, se você, muito menos na outra cidade. Agora, diferentemente, o local onde a pessoa estiver, na oração que a Seitione faz, a pessoa recebe essa oração.
por isso que ela não é da energia do corpo, do magnetismo animal. Ela é a mentalização que nós fazemos de ordem espiritual. Por isso, se você fizer oração, uma mentalização à distância, mesmo que ela se encontre em outra cidade, outro país, outro planeta, ela chega até lá. Ela chega até lá. Tá? E por isso que é muito comum pessoas que oram, né, lendo assunto para outra pessoa que está longe, como aquele exemplo que o mestre cita no livro de uma senhora cujo filho foi para a guerra e ela é muito preocupada com o filho, será que ele vai passar fome, não vai passar fome? Então, no lugar que ele sentava na mesa, todos os dias ela colocava um prato de refeição e mentalizava, filho de Deus, filho, meu filho maravilhoso, né, filho querido, para você se alimentar. E o filho depois voltou da guerra e disse que não passou fome em nenhum momento, porque a mãe mentalmente transmitia essa vibração, essa mentalização, mesmo à distância, mesmo que o filho estivesse em outro país. Por isso a oração, por isso que essa oração da cura divina, a forma humana, alcança mesmo que for para um local bem distante, ok? E detalhes da oração da cura divina. As orações são realizadas diariamente na torre de luz da sede central. Quando vocês já viram a foto, quem conhece pessoalmente, tem um tipo de um cone bem na entrada em cima, é uma torre. Nessa torre é que são feitas as orações. Ela não está aberta para o público, somente o pretor que vai conduzir a oração é que pode entrar nessa torre. E diante da primeira via do formulário que é preenchido, diariamente são feitas as orações nessa torre. E outro detalhe é que essas orações não é uma oração, como muitas vezes nós vemos assim, de pessoas fazendo oração, vou fazer oração para você, e faz uma oração de 2 minutos, 1 minuto. Ao contrário, essas orações é um conjunto de orações, e esse conjunto de orações não levam 2 minutos, não. É média 1 hora cada conjunto de orações. E esse conjunto, as orações são realizadas 6 vezes por dia. Então, fazendo a conta, por dia, na verdade, a pessoa recebe 6 horas de orações, num total de 180 horas no final do mês. Então, 30 vezes 6, você vê 6, 18, 180 horas de orações por mês é a quantidade de orações que a pessoa recebe. E a primeira via, por isso que destacando, é importante as pessoas quando vão preencher o formulário da oração da cura divina, a forma humana, primeira via, não ficar com ela, tem que entregar, porque se não for entregue na hora, lá para a coordenação, a pessoa não vai receber oração, porque a primeira via tem que ser trazida aqui para a sede central, onde ficará na torre, onde serão feitas as orações, ok? E a segunda via fica com outra pessoa. Então, a primeira via corresponde como se fosse a outra ponta, a extremidade do telefone. Lembra do telefone com fio antigamente? É como uma ponta ficasse, representasse uma ponta do telefone e a outra extremidade do telefone, a própria pessoa. Então diante da forma humana, primeira via, são feitas as orações e a pessoa que está na outra extremidade recebe as orações. Então, diante desse detalhe, nós vamos entendendo. Agora, vamos ver o formulário. Se vocês pegarem o formulário da oração da cura divina, vocês vão ver um desenho de uma pessoa, né? E tem 4 ideogramas. Na vertical está escrito Disso. Disso, a palavra Disso, o mestre escreveu no livro que determinado texto ela significa imagem verdadeira, ou natureza divina, ou o eu verdadeiro, né? Ou mundo celestial, dependendo do texto, a palavra Disso deve ser interpretada dessa forma. E na horizontal, os 2 ideogramas laterais, está escrito Emman, que significa o quê? Harmonia. Então, para manifestar a natureza divina, que é o Disso da pessoa, que é harmoniosa, esse desenho do boneco dessa pessoa representa justamente a pessoa e é diante desse formulário que serão feitas as orações.
para que manifeste a natureza divina, o Jisoo da pessoa, que é harmonia e perfeição, então ali está simbolizado Jisoo Emman, ok? Então, antigamente, a recitação, a imagem verdadeira, harmonia e perfeição, era Jisoo Emman Kanzen, Jisoo Emman Kanzen, né? Imagem verdadeira, harmonia e perfeição. Só que no formulário está escrito somente Jisoo Emman. Por isso que o preenchimento deve ser feito também de forma bem correta, e isso tudo influi muito nas orações quando isso é feito com amor. Há pessoas que pensam o seguinte, pensam com raiva, com mágoa, chateado, eu vou fazer forma humana para aquele sujeito para ver se ele melhora. Esse tipo de pensamento é errado e prejudica a concretização da oração. Não pode ficar jogando responsabilidade, pensar, eu vou fazer para ele melhorar. Isso não surte efeito. Por quê? As mentes se comunicam e a oração em conjunto, ela tem mais força. Outro detalhe, na oração mútua, alguns preletores, eu mesmo tenho esse hábito às vezes, de solicitar para aquelas pessoas que não acreditam na oração, para que fiquem aguardando fora do recinto. Porque aquele tipo de vibração negativa da pessoa prejudica aquelas orações com pensamento que estão fluindo, voltado para o lado da manifestação da imagem verdadeira, e o pensamento antagônico, oposto, acaba prejudicando esse fluxo da oração. Por esse motivo que é importante que a pessoa que vai solicitar também veja a natureza divina da pessoa que ela vai orar. Não é somente jogar o problema, pensar, ver se a oração vai resolver, funcionar, melhorar o sujeito. Enquanto ela tiver com aquele pensamento de ver defeito e criticar a pessoa e querer que melhore vendo, não vai surtir efeito. É aquilo que eu mencionei no último livro, A Oração Tem Força, a Oração Tem Poder, das curas que as pessoas muitas vezes desejam que o filho melhore, porque está viciado, que está com algum problema, enquanto pensar é viciado, acreditar que ele é problemático, o problema vai continuar. Então nós temos que ver a natureza divina, mesmo a pessoa que vai fazer oração, acreditar, vou fazer essa oração, providência oração, para que manifeste a natureza divina, porque ele é filho de Deus maravilhoso, é filho de Deus amável e harmonioso, tendo em mente esse tipo de pensamento, isso ajuda muito, isso vai somar com as orações que são feitas na torre da torre de luz, ok? Se deseja que o outro melhore, ajude a ver a natureza, mentalize também a natureza divina do outro e não ficar olhando o falso eu da pessoa. Então esse é um ponto que nós vamos entendendo. Por que Cristo perguntava para as pessoas que pediam orações? Ele dizia, tu crês em mim? Você acredita em mim? Você crê em mim? Se a pessoa dizia não, então não adianta fazer oração para você, porque minha oração fica contrária ao seu pensamento, então não vai surtir efeito. Por isso, crês em mim? Exatamente com essa humildade, com essa docilidade, espírito de aceitação, que nós vimos agora há pouco, é que a pessoa deve fazer a oração. Ou seja, harmonia. É importante sempre ter em mente que se fores vítima de algo, atingido por micróbios ou espíritos baixos, que está na revelação divina, é porque não está em harmonia. Então nós devemos já, na hora de providência da oração, estar em harmonia também com a própria pessoa. Okay? E se for com você, você também está contigo mesmo. Nesse livro você pode curar-se a si mesmo. O mestre fala muito sobre Karl Menninger. Então ele fala sobre pessoas que tinham desejo de automutilação, de autoagressão. Então se a pessoa fala, eu vou fazer para que eu possa melhorar, para que eu possa curar, mas enquanto você tiver com o pensamento que é pecador que tem que sofrer, esse desejo faz com que, e o sentimento aliado ao sentimento de culpa, faz com que você não receba oração, porque você no seu inconsciente você não quer ficar curado, você quer ficar sofrendo. Então, preciso que é importante, entenda que você é filho de Deus, né? Pai nosso que está no céu, disse Jesus Cristo é Deus. Então, nós somos filhos de Deus, portanto, nós não somos filhos do pecado, nós não somos fruto do pecado, nós somos filhos de Deus. Com esse pensamento, amando a si próprio, amando a sua própria natureza divina, fazer com que a oração possa fluir naturalmente para você. Outro ponto importante, é comum algumas pessoas interromperem as orações quando está prestes a alcançar. Ela foi, fez, quando está prestes a alcançar, ela interrompe. Por isso, então,
que sugiro, né, nome de japonês, mas sugiro que faça um período mais longo, de 3 meses, 6 meses ou de 1 ano. Então, tem um relato até de uma jovem que disse ela disse o seguinte: terminei o período de orações, mas não resolvi os problemas, então reiniciei e tudo se concretizou. Esse é um exemplo da pessoa que estava prestes a alcançar e terminou, fez outra forma humana, outro período de orações, e aí se concretizou o desejo dela. Tem outro relato muito bonito. É uma pessoa que queria ser mãe, então ela diz o seguinte: venho compartilhar com vocês a alegria e todo o agradecimento que tenho a Deus. Em julho deste ano, entrei em contato com vocês para saber um pouco mais sobre a forma humana, pois tinha um desejo enorme de ter um filho, de ser mãe. Mas meu útero estava comprometido com miomas e via este sonho distante. Após a iniciativa de adquirir a forma humana, mudei o meu padrão de pensamento. Hoje estou grávida de 8 meses e a gestão corre perfeitamente bem. Obrigado a vocês pela disponibilidade e o carinho em me atender. E já vou adquirir outra para o desejo 10. Número 10, parto feliz. Esse parto feliz não é para quem vai viajar, não, parto feliz, não, é para quem quer, no caso da gravidez, ok? Outro detalhe de um analista, ele rompeu o noivado e no dia seguinte ele já providenciou a oração para a cura divina, a forma humana, para encontrar sua alma gêmea. Em menos de uma semana conheceu a atual esposa. Então, fazendo qualquer docilidade, qualquer ação, qualquer pensamento, e vai dar certo, tudo deu certo, obrigado. Então, a oração realmente ajuda a concretizar o desejo. E tem um outro caso de uma senhorita, de uma jovem que relatou o seguinte: fiquei sem emprego durante 8 meses. No fim de janeiro, participei de uma maratona da Sutra Sagrada da nossa regional e durante a oração segurava nas minhas mãos a forma humana. Passado 15 dias, recebi uma proposta de trabalho, onde continuo até hoje atuando como designer. Um outro relato. Um dia uma pessoa chamou minha atenção com seu pedido, harmonia conjugal. E no mesmo instante fiz para mim também. E a partir daí mudei. Mudei a forma, passei a ver as qualidades do meu marido e acabaram-se os atritos entre nós. Hoje, mesmo que eu queira ver defeitos e brigar, eu não consigo. Estamos vivendo a tão esperada paz. Todos os meses, continuo fazendo o mesmo pedido para manter essa paz. E outro fato que aconteceu interessante, é uma pessoa que disse o seguinte, ela viu a importância a oração da cura divina, então ela disse: eu tenho uma casa em Santos, e por diversas vezes invadiram a casa, roubaram o material, porque é a casa de praia, que a pessoa não ficava morando lá, de vez em quando ia na casa de praia, e quando chegava na casa de praia, sempre algum móvel, algum eletrodoméstico havia sido roubado. E então ela foi orientada para fazer a forma de proteção. É proteção da casa, mas ela fez com tanto amor, com tanta fé, ela fez para proteção número 15. E colocou nas janelas e nas portas. Fez várias e colocou na janela e na porta. Então, e disse o seguinte: graças a Deus a casa está sempre protegida e nunca mais alguém invadiu a casa. Fala em proteção, existe também a proteção no trânsito. Não é proteção do carro, é proteção para o motorista que conduz o carro. E para que tenha um exemplo, houve um período até que a Associação da Regional Criciúma, Braço do Norte, é uma cidade chamada Braço do Norte, ela foi premiada, contemplada, na verdade recebeu uma premiação por ter sido ela que mais forma humana fazia no Brasil. Então foi feito pedido um relato, por que vocês fazem tanta forma humana? Então elas disseram o seguinte: nessa cidade havia muitos caminhoneiros e sempre havia algum caminhoneiro que não voltava para casa. Um acidente e acabava morrendo. Então o pessoal da associação lá do Setionoye foram de casa em casa onde morava um caminhoneiro e explicava sobre a proteção no trânsito. E com isso praticamente desapareceram, não surgiram novas viúvas, ou seja, a morte não acontecia. E com isso, essas pessoas que fizeram essa proteção no trânsito, mesmo não participando da Setionoye, quando estava vencendo, ia lá na Setionoye para renovar a proteção no trânsito.
ok? E tem outros casos também, por causa de um fato que aconteceu com uma preletora do Rio de Janeiro. Ela foi na festividade de São Antônio Roso e foi com a caravana, o ônibus, e deixou o carro na casa da sogra, em Itaguaí. Na volta, chegaram bem à noite, né, quase praticamente 10 horas da noite lá em Itaguaí, e a sogra falou, posa aqui, está chovendo, melhor ficar aqui, posa aqui. Falou, não, amanhã cedo eu tenho que preparar o café da manhã para o meu marido, para os filhos que vão para a escola, eu não tenho como pousar aqui, porque eu tenho que ir hoje para casa. E ela foi, só que estava chovendo, na estrada o carro derrapou e ela caiu num vale, num buraco enorme. Aí conseguiu sair pela traseira, era carro de 3 portas, da traseira, e quando chegou na estrada, estava passando o carro de polícia, ela parou o carro da polícia, a polícia já saiu com o revólver, pensando que tratava-se de um assalto. E ela falou, calma, não, eu tô pedindo socorro, porque eu sofri um acidente de carro. E o policial falou, mas onde está o carro? Tá nessa ribanceira. E o carro estava com os faróis acesos, voltados para cima, aí eles socorreram essa senhora. Então, mostra que ela não sofreu nenhum ferimento, e embora o carro tenha capotado várias vezes e ficou com os pneus voltados, dianteiro voltado para a parte da estrada. Então, isso mostra realmente como é importante nós estarmos sempre protegidos, e essa é a finalidade da oração para a cura divina. Muito obrigado.